Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ajuda a aprender linguagens de programação. Hoje, nós vamos começar a trabalhar com uma linguagem muito interessante, que é o React Native. Nós vamos trabalhar com essa linguagem para a gente poder criar aplicativos móveis, ok? Essa linguagem nos dá a possibilidade de trabalhar com um formato que no mercado a gente chama de híbrido, que é quando eu escrevo um código apenas e eu consigo compilar ele para dois tipos de sistemas operacionais. Eu consigo tanto criar uma aplicação para o iOS, né, para a Apple, quanto para o Android, escrevendo apenas um código, ok? Esse código a gente pode escrever tanto em JS, com JavaScript, ou com a variação dele, que é o TypeScript. Nós vamos usar o TypeScript por umas razões de decisões de projeto que vai nos ajudar a entender melhor o código, ter uma ajuda da própria ferramenta para entender melhor possíveis erros e assim por diante. Uma série de outros benefícios que ao longo da construção desse software a gente vai trabalhando e a gente vai falando, ok? A primeira coisa é ter instalado na máquina o Node.js, ok? Então você clica para poder você baixar, e aí se você está no Windows como eu é só pegar aqui para o Windows, ou então, se não, você seleciona qual que é o sistema operacional que você está trabalhando e baixa o aplicativo. Eu já baixei, tá? Então, para mim aqui já está tranquilo. Esse outro aqui é o VS Code, tá? Então a gente vai trabalhar com o VS Code para poder a gente escrever nossos códigos. Também já fiz o download para poder deixar o vídeo um pouco mais curto para poder a gente já ir direto ao ponto, ok? Nesse caso aqui, na área de trabalho é bom criar uma pasta para que a gente possa jogar os nossos projetos. Eu criei uma pasta chamada React Native e vou apontar o meu Visual Studio Code, né, para essa pasta. Ou seja, eu vou fazer com que ele enxergue ela e tudo que a gente fizer, ele vai jogar exatamente para essa pasta. Então, ó, estou selecionando essa pasta para ele usá-la como referência. Tanto é que aqui, ó, em cima, no canto superior esquerdo, ele já está mostrando qual pasta que ele está olhando. Vamos precisar de algumas extensões, então a gente vai clicar aqui nessa caixinha quadriculada, tá vendo? E aí a gente vai buscar algumas extensões, tá? Aqui a gente vai precisar de poucas durante o desenvolvimento do projeto, então eu já vou baixar algumas que eu vou precisar. Se precisar de mais alguma, a gente conversa no caminhar dos vídeos, ok? Então eu vou precisar dessa biblioteca aqui, ó, dessa extensão, né? Essa aqui, ó, React Redux, React Native Snippets. Então, ela vai nos ajudar a escrever melhor nossos códigos, ok? Simples de instalar, ó, clicou em install, ela já foi, instalou já. Nós vamos precisar também desta aqui, ó, Expo Tools, porque quando a gente for trabalhar com React, nós temos o framework Expo junto com React Native. Então isso aqui também vai nos ajudar a entregar uma melhor performance aqui nos nossos aplicativos que a gente vai construir, tá bom? Beleza, então aqui também já instalou. E por último, o Code Runner. Essa aqui é muito interessante, o Code Runner, porque ele ajuda bastante a formatar a linguagem de programação. Então a gente vai ter bastante recurso na hora de escrever código, tá? Então vai ser só essas três que eu vou precisar. Eu vou apagar aqui. Ele instala, geralmente ele instala uma a mais, quer ver? Vou mostrar para vocês. Que essa aí é a Alme aqui, mas essa eu não vou querer. Não vou precisar dela por enquanto, então vou desinstalar ela daqui, tá? Mas você pode deixar, se você quiser, que ela não vai fazer diferença nenhuma no projeto, ela não vai atrapalhar em nada. Só que eu vou tirar. Tá falando aqui que o Expo Tools ainda não está instalado. Então vou clicar de novo e deixar ver se ele instala, tá? Todos que estiverem instalados vão estar aqui nessa sua aba, ó, instalados, ok? Deixa eu fechar aqui, ó, tá vendo? Quais são elas? Ó, popular, recomendadas, né? MCP Servers. Então aqui eu vou deixar, beleza?
essas que estou usando. Ok. Extensões utilizadas, selecionadas. O próximo passo é a gente verificar se o Node está sendo reconhecido aqui na máquina, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um comando aqui. Esse comando na minha linha do terminal, para voltar no terminal, olha, eu vim por esse caminho, tem vários, tá, gente? Tem atalhos e tudo. Eu faço um pouco o caminho mais tradicional para poder mostrar para vocês o caminho mesmo. Mas, assim, tem alguns atalhos que você pode até dar um Ctrl mais aqui, ó, e ele chega no terminal também. Beleza. Abri o terminal. Na minha linha de comando, eu digitei node espaço -- version. E aqui, ó, eu tive essa resposta, ó, v24.19.0. Significa que o Node foi instalado na máquina e está nessa versão, ok? Então, quer dizer, eu já instalei ele antes para poder a gente poder compilar JavaScript aqui nesse computador, ok? O próximo passo agora é criar o projeto, ok? Então, a gente vai usar o comando npx create -expo, porque é o framework do React Native, app, latest, espaço, -- template. Por que esse comando? Eu até tenho mais comandos para poder criar o projeto, comandos mais curtos, diferentes desse e tal. Esse comando aqui é justamente para que a gente possa ter uma lista em que a gente possa escolher algum projeto que seja default do próprio React Native para a gente trabalhar, ok? Nós vamos selecionar esse aqui, ó, Blank TypeScript, ok? É um projeto mais simples possível, mais voltado já para a linguagem TypeScript. Na sequência, ele pergunta qual que é o nome que eu quero para esse projeto. Eu vou escrever assim para começar, meu app, é só o primeiro, tá? O SDK de desenvolvimento, que é o kit de desenvolvimento, tem versões. Eu vou usar essa, que é a última e atualizada, 57 também. Que é o que ele me sugeriu como default, ok? Beleza. Agora, o que ele está fazendo? Ele está automaticamente criando o projeto na estrutura que ele tem que estar inicial, para a gente começar a mexer no projeto, a trabalhar com esse projeto, ok? Então, vou esperar um pouquinho. Ele vai baixar os pacotes, o NPM já está instalando os pacotes. Se ele falar coisas como algum arquivo que está depreciado, algumas vulnerabilidades, não tem problema, porque é só um pacote inicial para poder a gente entender como que instala, ok? Então, por enquanto, ainda não temos assim nenhuma alteração a ser feita na criação do projeto, tá? Ele acabou de fazer isso. Eu vou dar um CLS aqui para limpar a tela. E aí é o seguinte, ele acabou de criar o projeto. Então, se você olhar aqui na aba esquerda do seu VS Code, ó, ele criou o projeto com toda a base dele aqui, tá vendo? O que nos interessa é o seguinte, vamos startar esse projeto, vamos começar ele, vamos ver ele funcionando, tá? E aí, como que a gente pode fazer isso? Aqui no React, nesse endereço que o React está apontando, ele está apontando para essa pasta principal. Só que a gente tem que entrar dentro do projeto para startar ele, ok? Então, nós vamos fazer assim, ó, cd espaço e vou digitar tab. Então, quando eu digito tab, ele vai procurar as pastas que estão dentro dessa pasta React Native. Já achei a pasta do meu projeto, que é o meu app, e vou dar Enter. Agora sim, eu entrei dentro do projeto. Estando dentro do projeto, eu posso dar um npx expo start. Agora sim, eu posso startar o meu projeto, tá? Então, eu vou deixar ele startar ele para mim. Ele demora um pouquinho que ele vai começar a ler, né? A entender o projeto, se o projeto está correto, se não tem nenhum erro, não tem nenhum arquivo faltando, né? E assim, ele vai dar as opções de start, que são algumas, tá? Dentro aqui do contexto, ele já criou, ó, tá? Esse QR Code
eu posso utilizar um aplicativo que chama ExpoGo e ler do meu Android ou do meu iOS esse QR Code e rodar essa aplicação lá dentro do aparelho. Mas aqui dentro do nosso projeto que a gente vai trabalhar, eu vou usar a própria web, o próprio browser, para poder mostrar os projetos, para poder criar os projetos. Então eu vou apertar aqui o meu interrogação para poder expandir as alternativas que eu tenho aqui para poder startar. E eu vou selecionar essa aqui, ó, W de web. Então eu vou apertar W. E quando eu aperto o W, na primeira vez que ele vai rodar, ele costuma ter esse problema aqui, ó. Então, ele precisa do React DOM, que é um pacote para poder acessar a árvore de elementos DOM, e o React Native Web para poder rodar dentro de páginas. Então isso não está instalado ainda, então nós temos que instalar. Então eu vou selecionar esse comando aqui, porque automaticamente ele me dá o comando. Então não precisa nem de eu saber qual é o comando que eu preciso. Então eu copiei esse comando aqui, ó. Simplesmente copiei ele, dei um Ctrl C. Só que eu estou em modo de start. Ele está no modo de execução. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro que pará-lo. Ok? Então eu vou fazer como? Ctrl C. Ctrl C, eu dou um stop no server, né? Então eu volto ao projeto, ao início do projeto, e agora com um Ctrl V eu vou colocar o comando que eu copiei e vou dar Enter para ele próprio instalar, ok? Então ele vai chamar o npm, que é o gerenciador de pacotes aqui, e vai instalar para mim esses dois que estão faltando. A gente só precisa fazer isso uma vez. Então para a web, para rodar na web, eu não gasto toda vez que eu vou ficar abrindo o projeto, startando o projeto, eu não tenho que ficar toda vez fazendo a mesma coisa, ok? Então agora o que eu vou fazer? Vou startar de novo, porque ele já instalou esses dois pacotes que ele estava precisando para rodar no modo web. Então beleza, dei o start de novo, ele voltou no mesmo lugar, agora sim, eu vou digitar o W de novo, e aí digitando o W, ele já começa a chamar o browser, a montar o aplicativo que a gente acabou de criar, tá? No browser, para poder a gente rodar, beleza? Aqui ele já leu, o aplicativo já está rodando na tela. Uma coisa importante é o seguinte, quando eu pedir para traduzir a página, simplesmente feche, não traduza, tá? Isso pode gerar algum tipo de erro aqui. Então o browser é assim, ó, ele já está com o aplicativo, que o aplicativo só tem esse texto aqui. Eu costumo diminuir ele aqui para ficar bem no canto assim, ó, para eu conseguir fazer com que o desenvolvimento esteja ao mesmo tempo que eu esteja desenvolvendo um aplicativo, eu esteja também vendo o que está acontecendo aqui do lado, que é o aplicativo rodando. Então, esse aplicativo aqui, eu vou até alterar um pouco o texto, só para vocês verem ele já sendo mostrado aqui a atualização, ok? Ó, vou mudar a cor de fundo, só para poder a gente verificar que ele já está atualizando. Uma coisa importante é o seguinte, aqui em File e Autosave está marcado, porque ajuda quando a gente estiver aqui, ó, e a gente estiver criando o nosso aplicativo, ele já vai automaticamente ir salvando quando a gente fizer as nossas alterações. Isso ajuda muito, né? Isso ajuda bastante, beleza? Então é isso, esse vídeo era sobre isso, era só para poder a gente chegar até o aplicativo funcionando. Num próximo vídeo a gente fala sobre os primeiros conceitos de como programar aqui no React Native, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço.